Então, por exemplo, eu olho assim a diferença, agora eu bato o olho naquilo que eu pintei e eu falo assim, puxa, se o Daniel ver esse olho aqui, ele vai me matar, né? O braço, a proporção, da onde que sai o braço. Então, eu fiz aquele bracinho lá em cima, assim, porque não entendi essa questão da proporção, né? E então, assim, não é que me ajudou, é outra pessoa. Sou outra pessoa, outro olhar também, sabe? Que nesses dias eu fui no parque e vi um casal de namorados, estava chovendo, e ele estava com uma sombrinha assim, cor-de-rosa, e com as perninhas encolhidas, e eu olhei assim e falei, putz, fiz um rascunho rápido assim, depois fui lá e pedi licença para eles, falei, posso tirar uma foto? Olá, desenhistas, tudo bem? Aqui quem está falando é o Daniel Zupa, sou desenhista profissional e especialista na arte de desenhar o rosto e o corpo humano à mão livre. Olha só, nós decidimos, eu e minha equipe na realidade, nós decidimos entrevistar os alunos. É claro que nem todos os alunos querem ser entrevistados e nem todos os alunos que foram entrevistados querem que as entrevistas sejam publicadas, então nem todas estarão no ar. Mas ficou bem interessante. E o engraçado é que eu pego essa galera de surpresa. Por quê? Porque eu simplesmente pego e ligo. Ligo para a pessoa, né, num vídeo chamada, e de repente a pessoa está ali de cara a cara comigo e eu estou ali batendo um papo, fazendo a entrevista com ela. Então, de repente, você vai ver em alguns vídeos que a pessoa, de repente, já está toda descabelada, algumas estão saindo do chuveiro, outras estão dentro do carro. É uma coisa assim totalmente descontraída. E a intenção é essa mesmo, é mostrar para você que nada disso é ensaiado. É real, as pessoas são reais, a história é real, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um objetivo. Lembrando aqui, nós temos o grupo do Telegram. Se você já é aluno, o Telegram para você é desnecessário, você não precisa fazer parte dele. Se você ainda não é aluno, o Telegram para você vai te ajudar porque você vai receber materiais semanalmente, beleza? Então, vamos ver de quem que é a entrevista dessa vez. Pelo seu resultado, você está estudando muito. Todo dia. Excelente, excelente. Quando eu viajo, porque assim, não dá para salvar os vídeos, né? Então eu salvo assim, entre aspas, eu pego os exercícios, quando eu viajo, eu levo meu caderninho, e eu tenho um caderninho só de viajar, que eu fico fazendo, às vezes eu vou para o rancho, né, da família. Legal. E aí eu levo sempre o caderno e para ficar fazendo exercício. E quando eu estou aqui, eu fico revendo as aulas também várias vezes. Porque eu fui fazendo o curso bem devagar. E aí, porque eu pego um exercício, porque eu sou muito ansiosa. Na verdade, eu tenho vontade de já ver o curso inteiro, se estiver lá. Mas eu fui fazendo passo a passo. Esse resultado que você tem aí até me lembrou lá atrás, a época que eu pintava quadros. Sabe? Eu tava num nível desse aí. Digamos assim que você tá na faixa marrom. Só falta um tantinho assim, ó, para você fazer o que você quer. De verdade. Mas eu acho que eu tenho tanta dificuldade ainda a fazer perfis. Acho que é o mais difícil mesmo, né? É mais difícil por causa da simetria, né? Fazer o perfil e virar o corpo inteiro, né, do desenho, né? Eu até fiz uma pintura, tá lá na sala, de uma mulher orando. E aí eu olho para a pintura, ficou lindo assim o fundo, tudo. Aí eu olho para a pintura, eu sei que a perna dela não está de acordo com o olhar. Então, todo dia eu vou lá e dou uma riscadinha e falo assim, eu preciso mexer nessa tela aqui, eu preciso mexer nessa tela. Então, mas eu já estou descobrindo que eu preciso subir a perna dela mais para o alto, deixar ela mais curta. Essas coisas assim que a gente vai... É com o tempo, né? Exato. Tá guardando outras pecinhas na cabeça. Aí com o tempo você vai ajustando. Fica tranquilo, isso aí é normal, natural. Então, mas eu tô adorando, porque eu até peguei aqui 2 desenhos para você, que eu pego referências, né? Sim. Não dá para você ver aqui no vídeo, talvez. Dá para ver? Dá sim, dá sim. É uma aquarela. Mas, por exemplo, eu vi a referência, mas eu desenhei só usando a técnica, sem copiar. E a proporção tá excelente. E aqui também, tá vendo? Uhum. Então, mesmo que é de costa, eu faço todo o desenho primeiro, depois que eu coloco o cabelo, para não sair da proporção. Excelente. Então, quer dizer,
Não sei se é bem assim, mas eu acho que eu tô conseguindo enxergar. Esses dias eu tinha tirado uma foto do meu marido num parque que a gente saiu aqui um pouquinho, e eu consegui tirar, passar na tela. Esse daqui é no papel, né? No papel canção, 300 gramas. E aí eu consegui fazer o perfil dele direitinho. Ele estava sentado e olhou para mim, mas eu queria fazer ele olhando para o lago. Então eu fiz, ficou direitinho. Até a barriguinha dele formatou tão barriguda assim, eu falei, tá barrigudinho. Então eu fiquei um tempo meio assim, mas mesmo lá no hospital, eu fiquei 10 dias internada com ele, não vim em casa, fiquei o tempo inteiro lá com ele, que eu sou enfermeira também, né? E aí, ó, sou enfermeira também, tá vendo, né? Eu sou enfermeira primeiro, depois... Aí eu ficava só vendo os vídeos, vendo as aulas, porque lá não dava tempo de desenhar, porque ele estava mal, ficou na UTI e tudo, né? Uhum. Mas aí eu fiquei esses 10 dias lá, praticamente foram 12 dias. Aí eu ficava pelo menos revendo as aulas, né? Quando que surgiu esse interesse seu pelo desenho? Foi desde a infância ou surgiu recentemente? Como é que foi? Olha, é assim, desde que eu me entendo por gente, que eu nasci numa ilha de água doce. Então, a minha família é muito, muito, muito pobre. E aí, desde que eu me entendo por gente, eles já me deram lá digamos assim, um lápis, né? Então, quando eu descobri o lápis na escola, na cidade, tudo, eu sempre gostei de fazer desenho, mas eu não desenhava nada. Eu só fazia assim uma casinha, uma árvore, um porquinho, que era o que eu tinha em casa, o porquinho, a vaquinha. Mas eu sempre fui de pintar o sol, fazer aquelas montanhas, aquelas coisas assim. E sempre quis pintar, assim, desenhar. Só que quando meu pai morreu, eu tinha 6 anos. E com 10 anos, a minha mãe lavava a roupa para fora. Então, eu falava assim, eu queria tirar minha mãe daquela vida. Então, eu fui trabalhar. Então, com 10, 11 anos, eu já pagava aluguel de casa, sozinha, com 2 empregos e ainda estudava à noite. Então, eu não pude me dedicar. As minhas amigas faziam aula de pintura de guardanapo, fazia desenho, fazia dança, essas coisas. Eu nunca pude fazer nada disso. E aí fui trabalhando, sempre fui trabalhando e sempre com esse desejo de pintar. Então, quando eu estava meio assim, sempre ia lá, ficava riscando, sabe? Pintava os cartões de natais para dar de presente, tudo a lápis. Então, eu sempre tive uma coleçãozinha de lápis de cor em casa. E lápis e borracha, né? Você não gosta de borracha com lápis, mas eu sempre tive. Mas eu tenho a caneta aqui, tá? Ó, deixei aqui para mostrar para você. Aí, na verdade, eu sempre tive esse desejo e sempre falava, quando eu tiver 50 anos, eu quero escrever um livro e quero pintar, quero fazer aula de pintura. Aí eu fui missionária há 16 anos, trabalhei em África, na Indonésia e no Timor-Leste. E aí agora fiz 50 anos, já escrevi 3 livros e agora estou pintando. Só que aí eu primeiro matriculei no Hotmart lá com a Diana, que era Acrílica e Criatividade, o nome do curso dela. Ela te segue também. Legal. Aí eu comecei a fazer acrílica e criatividade, gostei da acrílica, porque eu também não gosto de nada ficando vários dias fazendo a mesma coisa. Eu gosto de evoluir, né? Isso aí. Então, adorei a acrílica. E aí eu comecei a fazer o curso com ela, mas tudo eu copiava. Aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso saber desenhar. Eu preciso olhar e saber, até mesmo para interpretar uma paisagem, um parque que eu vou, né? E aí, e figuras humanas, porque você viu que eu comecei desenhando, a Diana fez um desafio dos 100 dias. E aí, o que eu fiz? Comecei a pintar as coisas da onde eu vivi, de África, pintei muita coisa de África. E eu, tipo assim, eu sei muito bem copiar uma figura. Só que eu queria saber desenhar, fazer a minha interpretação. Aí eu falei, vou ter que fazer desenho. Aí conheci você pelo Face e fui lá e fiz a matrícula. Legal, legal. E qual que é o seu estilo que você mais prefere, assim? Você já falou que desenha animais, paisagem, personagem, né? As pessoas, você mostrou o corpo humano, mostrou os retratos para mim, mas qual que é o estilo que você mais gosta?
Olha, eu tenho vontade de pintar cenas do dia a dia, cenas simples assim, sabe? Mas eu não sei assim. Por exemplo, eu tenho muitas coisas na memória do Timor-Leste, de África, mesmo da Indonésia, né? Foram 16 anos. E eu tenho vontade de pintar, mas não só pelas fotos que eu vejo. Eu quero criar. Sim. Então, eu tenho vontade de criar. Eu ainda não estou nesse negócio aí, não. Mas eu já criei algumas coisas. Mas, assim, não ficaram boas. Não tão legais ainda. Não descobri o meu estilo ainda. Mas eu gosto de cena diária. Eu gosto de natureza. Natureza morta eu não gosto muito. Eu quero pintar cenas de área que tenha pessoas mesmo. Uhum. É o meu foco. Entendi. Eu quero criar mesmo, usando figuras, de repente fazer até pintura de arte moderna. Dionísia, diz para mim agora, o método tá te ajudando? De verdade, tá te ajudando? Você sentiu alguma diferença? Nossa, eu senti muita diferença. Outra coisa agora, eu tenho vontade de voltar e pintar tudo que eu pintei. Porque agora eu olho lá e falo assim, nossa, olha esse olho aqui, a bola tá perdida no olho, né? Porque, só que é coisas que eu já tinha até colocado vidro, você viu, né? Então, por exemplo, eu olho assim a diferença, agora eu bato o olho naquilo que eu pintei e eu falo assim, puxa, se o Daniel ver esse olho aqui, ele vai me matar, né? O braço, a proporção, da onde que sai o braço, então eu fiz aquele bracinho lá em cima, assim, porque não entendi essa questão da proporção, né? E então, assim, não é que me ajudou, é outra pessoa. Sou outra pessoa, outro olhar também, sabe? Uau. Eu ainda não consigo, por exemplo, que nesses dias eu fui no parque e vi um casal de namorados, estava chovendo, e ele estava com uma sombrinha assim, cor-de-rosa, e com as perninhas encolhidas, e eu olhei assim, falei, putz, fiz um rascunho rápido assim, depois fui lá e pedi licença para eles, falei, posso tirar uma foto? Expliquei para eles e tirei uma foto, né? E para guardar na memória a posição que ele estava. Então, assim, eu sei que se a pessoa está bem evoluída, ela olha aquilo lá, faz um rascunho rápido, depois vai lá e pinta. Eu não tenho essa capacidade ainda. Mas, assim, é outra coisa. Se você ver, depois eu vou mandar as fotos para você. Manda assim. Dos meus antes e depois. Aqui não dá para ver direito aqui, né? Manda o que tiver. Mas eu vou mostrar para você. Agora eu tô focada no cabelo. Então, eu não sei, eu acabo ficando assim, eu já tive a aula do cabelo, já tive com você, então agora eu tô focando em como descobrir essa questão da luz, sombra, para poder fazer o cabelo ter essa, não digo realismo, né, mas para compreender. Entendi. Então, minha vida mudou, é outra coisa depois do curso, ajudou, não é que ajudou, foi uma evolução assim maravilhosa. Excelente, excelente. Quais eram as suas dificuldades antes do curso? Que hoje mudou? Que hoje você fala assim, isso aqui mudou completamente. Eu acho que foi tudo, Daniel. Tudo. Porque eu olhava uma figura, eu poderia até copiar ela mais ou menos. Mas agora eu já olho tudo, então eu estou olhando a posição, o olhar, né? Como que é o olho dela. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma série de desenhos que eu fiquei só no olho, no olho, até olhar e falar assim, nossa, tá quase real, né? Então, a diferença foi essa. Eu olho agora, por exemplo, eu já consigo, às vezes, esses dias meu marido estava sentado assistindo um filme, e eu fui lá e consegui fazer o rascunho dele de perfil. Uau. Entendeu? Fui lá e fiz aquele croquisinho assim, e ele falou assim, nossa, então já consigo fazer a direção da cabeça, como que tá direitinho, porque você sabe que fazer a ação do desenho não é fácil, não. Né? Eu tenho me batido bastante para poder fazer o desenho em ação, assim, com o movimento, né? Então, assim, olhar de frente é mais fácil. Mas a ação você precisa treinar muito, treinar a cabeça, a posição da cabeça. Mas assim, agora eu já olho, tem uma figura que eu fiz aqui, primeiro eu estava fazendo só o olho. Olho. Aí eu fiz o olho, ficou tão bonita, aí eu falei assim, eu vou pôr o nariz nela. Aí fui lá e coloquei o nariz. Aí depois eu vim e coloquei a boca, só na proporção.
Aí fui lá e fiz o rosto. Ficou meio desproporcional um pouquinho o oval, né? Aham. Mas eu fiz assim, até a minha professora falou assim, ai, que legal, isso daqui está fazendo melhor do que eu. Ela brincou, né? Aí eu peguei e falei assim, se eu contar para você que eu comecei pelo olho e eu fiz a parte do rosto por último, ela falou, ah, não acredito. Eu falei assim, foi assim que eu fiz, eu fui colocando por parte. Como que você consegue arrumar tanto tempo assim para estudar? Olha, não é que eu arrumo todo tempo, não. Por exemplo, meu marido deita, eu venho aqui, eu já cheguei a ficar fazendo a sua aula até 3 horas da manhã. Uau! Verdade. Vendo, repetindo e tentando fazer. Principalmente a parte do rosto, para mim, foi o maior desafio, né? Aham. E então, o corpo também, tudo é um desafio. Cada parte é um desafio, porque quando você aprende a fazer o olho, você vai lá, faz a pálpebra. Aí você vem fazendo, você tem que fazer a pupila. Depois Hum. da pupila também tem um outro desenho. Então parece que vai ampliando a sua. É um foco, né? Um foco de filme. É igual aqueles filmes que o cara começa olhando pela fechadura. É verdade. Eu acho que eu posso resumir o desenho assim, sabe? Você vai olhando pela fechadura e vai ampliando a sua visão. Então, você vai encontrando cada vez mais complexidade, né? Sim. Então, assim, eu não tenho facilidade, eu sou insistente. Uhum. Então você falou tem que treinar, e é verdade. É só treinar. Se você pegar todo dia um pouco, realmente você vai vendo a evolução. E você A treina evolução é bem todos os dias? nítida mesmo. Todo dia eu pego um pouquinho. Todos E os se eu dias. não tenho tempo, por exemplo, às vezes eu vou para a igreja, aí eu chego muito cansada, ainda vou jantar, tudo. Aí eu venho aqui, ligo um pouquinho a aula e revejo a aula. Uau. Então, pelo menos isso eu faço por dia. É isso que eu quero fazer agora. Eu nem sei mais se eu quero voltar para o hospital, sabe? Eu não estou com vontade. Eu gostaria de desenvolver nessa área agora, porque assim, eu tô apaixonada. Entendo. Parece que eu pintei a vida inteira. Se eu ficar uma semana sem poder pintar, eu fico numa agonia que você não tem ideia. Então, é, foi uma coisa assim que veio e parece que veio para ficar, né? E aí eu priorizei assim, quando apareceu, eu falei, não, eu tenho que fazer. Conversei com meu marido, ele falou, não, faz então. Aí eu priorizei porque eu quero fazer isso, eu quero aprender. Por exemplo, eu tenho esse objetivo, eu quero aprender, é, entender a pintura, eu preciso saber desenhar. Então, eu tô com esse foco, esse objetivo. Então, eu quero pintar cada vez melhor, né? Não Sim. sei se eu vou viver disso, mas eu estou numa fase da vida que eu estou podendo fazer algumas escolhas. Entende? Eu quero evoluir Uhum. cada vez mais. E assim, o meu desejo era focar mais nessa área agora, mas não esse desenho do jeito que você faz aí. É fazer quadrinhos. Quer dizer, eu nunca pensei numa possibilidade dessa. Eu acho que isso é muito para mim, né? Acho que seria muita ganância. Mas eu estou numa fase de vida que eu vivi tanta pobreza de África, eu vivi na guerra, né? Eu trabalhei na guerra, eu trabalhei no Timor na guerra, eu trabalhei em África na guerra. Então, assim, eu posso viver com muito menos do que eu vivia quando eu fui para a missão. Quando eu fui para a missão a primeira vez, eu tinha uma vida muito estável. Então, eu e meu marido tinha uma vida bem estável. Tudo que eu tenho hoje, assim, vamos supor, vamos supor, casa, rancho, não sei o que, não sei o que, foi tudo antes de eu ir para a missão. Uhum. Quando eu voltei, eu já não tenho mais aquela ganância de ter nada, porque eu falei assim, a gente pode viver com tão pouco e tem tanta gente sem nada. Então eu e meu marido mudamos muito o foco. Uhum. Então eu falo assim para ele assim, olha, eu economizo aqui na cozinha e faço o curso do Daniel, entende? Legal. Então eu faço assim. Então eu vou administrando. Uhum. Administro melhor. Agora porque eu dou prioridade. Agora eu quero fazer isso. Eu estou amando, eu estou apaixonada por poder fazer desenho. Eu gostaria de chegar num patamar mais para frente, de poder fazer retrato para as pessoas, se a pessoa quer. Porque a gente pode ganhar dinheiro com isso também, eu acho. Sim, sim. Né? Não sei se eu
Não sei se eu consigo evoluir tanto assim, Claro. mas que eu acho que era uma grande evolução. Mas às vezes as pessoas querem fazer, né? Sim. Isso. E pronto, pode ser uma possibilidade, quem sabe mais para frente eu continuo, mas assim, eu sempre pego todo dia, eu faço alguma coisa de pintura e alguma coisa de desenho. Sempre. Todos os dias eu pego um pouco. Que Ou legal. meia hora, ou 40 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas. Às vezes tem dia que eu vou até mais, 2 horas, fico aí estudando, revejo a aula, vou lá e falo assim, nossa, isso daqui passou. Aí eu vou lá e faço de novo. Eu É. estou conhecendo você aqui para mim poder dar mais atenção para você, para mim poder te ajudar ainda mais. Você falou assim que desenhar um rosto Ai, pode ser que difícil para fofo que você você, é. mas desenhar um rosto é como se fosse um passo a mais, um degrauzinho a mais. Como eu disse para você, você está na faixa marrom. Falta só um negocinho assim, ó. Só um passinho a mais. Nossa, eu acho que eu tô tão... Não, acho que eu tô tão crua ainda. Não tá, não tá. Pelos desenhos que eu vi ali, não tá. Eu sei, porque eu já passei por isso. Os desenhos que você fez, eu fiz lá atrás. Sabe? Lá atrás que eu digo, lá quando eu tinha desistido. Eu desisti de desenhar com 18 anos. Mas faltava isso aqui. Se eu soubesse que faltava isso aqui naquela época, eu não tinha desistido. Mas você faz um trabalho maravilhoso. Eu tenho te acompanho em tudo quanto é lugar. Eu fico sempre vendo é porque a gente ai, é meu professor, ó, meu professor de desenho, eu nem te conhecia, mas eu falo para todo mundo. A Diana também, a Diana foi embora para os Estados Unidos, mas a gente conversa toda semana pelo Zap. Mas eu até vendi uma tela já, você acredita? Que legal, tá vendo só? Vendi R$ 80. Show! Já pagou o material. Pagou o material? É, pelo menos pagou o material. É, então, pagou o material, já tá no lucro. Isso já é lucro já, e começa É. assim mesmo. Então eu tô bem contente mesmo. Nossa, tem sido um período muito legal para mim, ainda que eu passei tudo isso com meu marido, mas o fato de estar estudando, de estar fazendo as aulas com você do desenho e estar fazendo também a pintura, isso me deu uma outra força. É isso que eu estou fazendo. Então, isso me anima tanto, né? Até o meu marido, ele chega em casa, ele fala: minha pintora, o que que você pintou hoje? O que que você fez? Eu falei: estou lá no Daniel hoje. Ele dá a maior Aí ele já força. até te... Ele tá, e eu tô tão feliz que ele tá feliz também, sabe? Coitado, deve ser melhor para ele, né? Nada como uma esposa feliz. Vá por mim.